Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje nós vamos falar sobre a filosofia política ao longo da história. Primeira parte. Vamos nessa? Bora! Bora! Bom galera, vocês já se perguntaram por que e para que existe o poder político? Não sei. Porque encontramos em toda a parte um Estado que comanda e um povo que é comandado? Não sei. Será que sempre existiu o poder político do Estado? Estou lhe respondendo, não sei. E mais uma perguntinha. Como esse poder surgiu? Não sei. Galera, eu já falei no início do nosso conteúdo sobre política que eu concordo com a afirmação do filósofo Philippe Van Parijs de que a filosofia política diz quem deve governar e por que essa pessoa deve governar. Você é burro, cara. Como você é burro? Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, volta lá nesse vídeo aqui acima, que aí lá eu falo um pouco mais para você relembrar, beleza? Não perda de tempo. Na investigação sobre as origens e os fundamentos das associações políticas, inúmeras respostas foram elaboradas ao longo da história para quem deveria governar. Vejamos então algumas das questões e formulações mais célebres do pensamento político, começando por ele. Do nada, Platão encostou e falou: Falemos brevemente sobre Platão e o rei filósofo. Bom, o filósofo grego, em seu livro A República, afirmou que o indivíduo possui três almas: a concupiscente, a irascível e a racional. Se quiser saber também um pouco mais, dê uma olhada nesse outro vídeo aqui, que aí lá eu explico melhor cada uma dessas almas, beleza? De volta a Platão. Para ele, era pela educação que o indivíduo deveria alcançar um equilíbrio entre esses três princípios, mas um equilíbrio hierárquico, pois para o filósofo, a alma racional deveria preponderar por sobre as demais. Depois, fazendo uma analogia entre o indivíduo e a cidade, que é a polis grega, Platão também dividiu a polis em três grupos sociais. O primeiro grupo é o grupo dos produtores. Estes seriam os responsáveis pela produção econômica, como os artesãos, os agricultores, os criadores de animais, etc. Esse grupo corresponderia ao que Platão chamou de alma concupiscente. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. O segundo grupo é o grupo dos guardiões. Seriam os responsáveis pela defesa da cidade, como os soldados, por exemplo. Já avisei que vai dar merda isso. Esse grupo corresponderia à alma irascível. E o terceiro grupo é o grupo dos governantes, que seriam os responsáveis pelo governo da cidade. Esse grupo corresponderia à alma racional. Pensa, Mark! Então, galera, a justiça na cidade platônica dependeria, portanto, do equilíbrio entre esses três grupos sociais, ou seja, cada qual cumprindo sua função, uma vez que se trata de aspectos necessários à vida da cidade. Eu disse ado, cada um no seu quadrado. Então vamos acabar. Acabou. E, da mesma forma que a alma racional prepondera no indivíduo, a esfera preponderante na cidade deveria ser, para Platão, a dos governantes. Mas quem deve ser o governante? Complicou. O filósofo propõe um modelo educativo que possibilitaria a todos os indivíduos igual acesso à educação, independentemente do grupo social a qual pertencesse por nascimento. Comunista! Em sua formação, as crianças iriam passando por processos de seleção, ao longo dos quais seriam destinadas a um dos três grupos sociais que formam a cidade. Os mais aptos continuariam seus estudos até o ponto mais alto desse processo, que seria a filosofia, a fim de se tornarem sábios e assim habilitados a administrar a cidade. Aquele que conseguir pegar mais bicho escroto em 15 segundos é o vencedor. Dizemos, portanto, que a concepção política de Platão é aristocrática, pois supõe que a grande massa de pessoas é incapaz de dirigir a cidade. Muito afiado! Apenas uma pequena parcela de sábios está apta a exercer o poder político. É mesmo! A aristocracia é a forma de governo em que o poder é exercido pelos melhores, os quais a proposta de Platão constitui em uma elite, que se distinguiria pelo saber. Tá falando sério? Então, esse grupo de escolhidos tratava-se, portanto, de uma aristocracia do espírito, isto é, não era baseada no poder econômico, como bem critica o Emicida nesse vídeo a seguir. Eu tenho minhas dúvidas, assim, quando eu escuto o Luciano falar desse convite a esse 1% e dessa predisposição, de alguma forma, desse 1% participar dessa redistribuição de riqueza, porque não faltaram oportunidades em conjunturas melhores para que esse 1% participasse dessa discussão e realmente pegasse as rédeas. Inclusive, até a palavra que eu utilizo é outra, assim, eu não utilizo a palavra elite, porque o significado da palavra elite é o que uma categoria tem de melhor, sabe? E eu acho que se referir a pessoas que têm dinheiro somente como a elite da categoria humana,
parece que a pirâmide da humanidade é definida pelo acúmulo, saca, mano? Então eu acho que a palavra correta para isso é burguesia. Porque a diferença dessas pessoas para as outras é o dinheiro. E várias dessas pessoas, a única coisa que tem é o dinheiro. Isso significa também, pessoal, que Platão não propunha a democracia como a forma ideal de governo, uma vez que ele viu a democracia ateniense condenar à morte o seu mestre Sócrates. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! A justificativa para essa posição está em sua alegoria da caverna, onde ele narra que o filósofo é aquele cara que, saindo do mundo das trevas e da ilusão, busca o conhecimento e a verdade no mundo das ideias. E depois, obviamente, ele volta para dirigir as pessoas que não alcançaram esse ponto, para que não aconteça o que aconteceu com Sócrates, seu mestre. Assim, esse cara se constituiria no que ficou popularizado como rei filósofo, pois ele é aquele que, pela contemplação das ideias, conheceu a essência do homem e da justiça, e, portanto, deve governar a cidade. Eu sei que você não quer. Eu sei que não se importa com poder. Mas pergunto a você, se o escolhermos, você usará a coroa? Guiará os 7 reinos da melhor forma possível, de hoje até seu último dia? Por que você acha que eu vim até aqui? Falemos agora de Aristóteles e o animal político. Aristóteles era discípulo de Platão e também era um filósofo grego. Para ele, o ser humano seria, por natureza, um ser social, pois, para sobreviver, não pode ficar completamente isolado de seus semelhantes. Assim, constituída por um impulso natural do ser humano, a sociedade deve ser organizada conforme essa mesma natureza humana. Deus me defenderai. E o que deve guiar, então, a organização de uma sociedade? Estou lhe respondendo, não sei. Para Aristóteles, a busca de determinado bem corresponde aos anseios dos indivíduos que a organizam. Assim, a organização social adequada à natureza humana é a polis, é a cidade. A polis grega, portanto, é vista pelo filósofo como um fenômeno natural. Por isso, o ser humano, em seu sentido pleno, é um animal político, isto é, envolvido na vida da polis. Aristóteles também entende que a cidade tem precedência sobre cada um dos indivíduos. Comunista! Pois ele entende que, isoladamente, o indivíduo não é autossuficiente. Comunista do inferno! E a falta de um indivíduo não destrói a cidade, mas a falta da cidade, com certeza, destrói os indivíduos. Assim, afirmou, o todo deve necessariamente ter precedência sobre as partes. É por isso que, para o filósofo, a política é uma continuidade da ética. Ou melhor, a ética é entendida como uma parte da política. Então, pessoal, assim como a ética dirige-se ao bem individual, a política volta-se para o bem comum, constituindo-se também em meio necessário ao bem-estar pessoal. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora falemos sobre o conceito do príncipe bom e virtuoso. Existe isso, você está inventando palavra. Pessoal, as influências de Platão e Aristóteles no terreno da reflexão política foram marcantes tanto na Antiguidade Clássica como na Idade Média. Entre os filósofos da Roma Antiga, como Cícero e Sêneca, por exemplo, a teoria política passou a privilegiar a formação do bom príncipe, um príncipe educado de acordo com as virtudes necessárias ao bom desempenho da função administrativa. Porém, na prática, essa tendência revelou-se muitas vezes catastrófica. Vide o caso do discípulo de Sêneca, que era Nero. Mas antes dele, Platão também tivera problema com a educação de reis. Ou seja, nem sempre uma boa educação garante um bom príncipe. Às vezes o cara é só um bandido mesmo. Ih, rapaz. Falemos agora sobre o direito divino de governar. No, God, please, no! Na Idade Média, com o desenvolvimento do cristianismo e o desfalecimento do Império Romano, a Igreja, como todo mundo já sabe, consolidou-se primeiramente como poder extra-político. Santo Agostinho, por exemplo, separava a cidade de Deus, que é a comunidade cristã, da cidade dos homens, que é a comunidade política. Depois, ao longo da Idade Média, em parte da Idade Moderna também, ocorreu uma aliança entre o poder eclesiástico e o poder político. E como a Igreja Católica entendia que todo poder pertence a Deus, surgiu a ideia de que os governantes seriam representantes de Deus na Terra. Pessoal, embora a relação entre o poder temporal dos reis e o poder espiritual da Igreja tenha sido um grande problema durante a Idade Média, de forma geral, persistiu a ideia do governante como representante de Deus, bem como a concepção de monarquia como a forma política mais natural e adequada à realização do bem comum. No entanto, pessoal, as principais formulações teóricas em defesa do direito divino dos reis surgiram somente na época moderna, propostas por Jacques Bossuet
e Jean Bodin. Bodin era um jurista e filósofo francês que defendeu em sua obra A República o conceito de soberano perpétuo e absoluto cuja autoridade representa a imagem de Deus na Terra. O termo república aqui é usado por Bodin em seu sentido etimológico, de coisa pública, do latim res, que significa coisa, não como forma de governo oposta à monarquia. Hoje em dia, pessoal, a palavra república tem um outro sentido, no sentido de coisa pública, no sentido de uma coisa que pertence a todos. Então a república seria um governo onde tudo pertencesse a todos e não apenas pertencesse a uma única pessoa, como um monarca, um príncipe ou um rei. Na mesma linha de pensamento de São Tomás de Aquino, Jean Bodin afirmava que a monarquia, era o regime mais adequado à natureza das coisas. Bodin argumentava que a família tem um só chefe, que é o pai, o céu tem apenas um só, ou criança, e o universo um só Deus Criador. Assim, a soberania, que é a força de coesão do Estado, só podia realizar-se plenamente na monarquia. Essa soberania, entretanto, não deveria ser confundida com o governo tirânico, em que o monarca, cito agora o Bodin, desprezando as leis da natureza, abusa das pessoas livres como de escravos e dos bens dos súditos como dos seus. Quanto às leis divinas e naturais, todos os príncipes da terra estão sujeitos e não está em seu poder transgredi-las. Dentre essas leis naturais, Bodin destacava o respeito que o Estado deve ter em relação ao direito à liberdade dos súditos e às suas propriedades materiais. Bom, galera, esse era o conteúdo que eu tinha para tratar com vocês hoje. Por enquanto, a gente fica por aqui no Bodin e na próxima aula a gente retorna com Maquiavel. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se não gostou, comenta também e diz o que a gente tem que melhorar. É isso, espero vocês na próxima aula e falou!